Eu quero Eu testemunhar. quero testemunhar. Eu quero Eu quero testemunhar. Graça e paz, testemunhadores. Shalom, testemunhadores, como vocês estão? Espero que bem. Então, amados, agora a gente vai ouvir a segunda parte do testemunho do irmão Ideni, não é mesmo? Glória a Deus, é verdade. O testemunho está uma bênção. E eu tenho certeza que Deus quer falar muito ao coração de vocês e lhes encorajar, fortalecer a fé. Estamos animadíssimos com esse episódio de hoje. Então já coloca os fones de ouvido e vamos para o testemunho. E o Senhor estava falando que o seu coração queima por missões, que é algo que arde dentro do Senhor, uma chama, já há muito tempo. E então, como é que está o seu envolvimento com missões hoje? Está participando de algum projeto, de algum grupo? Tem alguma viagem próxima? O que é que o senhor pode trazer sobre a questão missionária na sua vida hoje? E suas experiências, né? Louvado seja Deus. Eu, há alguns anos, né, na verdade durante a pandemia, né, tive o privilégio de conhecer uma equipe tremenda que é o Abapai. É um projeto que tem mudado a vida de pessoas no sertão. E em uma das viagens, isso é uma coisa que ficou muito assim forte na minha mente, no meu coração. Nós viajamos algumas vezes para a cidade de Tupanatinga, distrito de Boqueirão, um local onde já há uma atuação de missionários locais lá, mas com muito sacrifício, porque é difícil, realmente é questão de recursos, de pessoas que se envolvam na obra. E numa das viagens que nós fizemos, se eu não me engano, foi até Natal das crianças, e muitas crianças, familiares se reuniram numa escola que fica junto da igreja onde iria ser realizado o culto. E nós realmente ficamos angustiados porque nós havíamos feito uma encomenda de um determinado número de pães numa padaria. E por ser um final de semana, não teria outro local para completar se faltasse. E, salvo engano, de cerca de 300 e poucos pães que nós havíamos solicitado, chegou, se eu não me engano, menos da metade. E isso nos angustiou tremendamente, nossa líder. Nós realmente começamos pela opção de cortar os pães ao meio para tentar alcançar a todos, mas ainda assim não seria suficiente. Então nossos líderes decidiram orar, o casal que nos lidera decidiu orar e nós fizemos uma oração e pedimos a Deus que fizesse a vontade dele. E louvado seja Deus. E todos comeram, muitos comeram não apenas um pedaço, mas o pão inteiro, né, um sanduíche inteiro. Pessoas repetiram. Glória a Deus. E ainda sobrou pão. Louvado seja Deus. Ali nós vimos verdadeiramente a multiplicação de pães. E eu digo, amado ouvinte, Deus é o mesmo ontem, hoje e amanhã. O nome de Jesus Cristo fez, faz e fará milagres eternamente, porque Ele é Deus. Jesus Cristo é Deus. E de eternidade a eternidade, Ele não muda. Ele não muda. Não adianta a gente se iludir com essa ou aquela religião, ou essa ou aquela filosofia de vida. Só
Jesus Cristo é Deus. Só Jesus Cristo é capaz de realizar milagres, de perdoar pecados. Jamais na história apareceu alguém ousando dizer que perdoar pecados. Mas Jesus Cristo perdoa porque Ele é Deus. Glória a Deus, irmão. Glória a Deus. É lindo esse testemunho, né? Porque, inclusive, hoje eu estava lendo, né, na Bíblia, justamente sobre a multiplicação dos pães e peixes, né? Hoje de manhã, Louvado né? A seja gente está Deus. aqui à noite, né, gravando esse testemunho lindo, né? E é engraçado que Jesus chega, né, e diz para os discípulos, diz assim, vocês vão, né, alimentar esse povo, vocês vão providenciar comida para esse povo. Aí os discípulos olham assim e fazem, Senhor, a gente não teria que ter muito dinheiro para poder comprar o mantimento, né, para esse povo todinho, né? E de repente Jesus pede para que tragam o que tem ali, né? E aí ele traz o alimento, né? Ele traz, né, os pães, os peixes, e Jesus começa a repartir ali, né? E na medida que vai repartindo, né, a Bíblia fala que foram 12 cestos, né? 12 cestos que sobraram, né? Então assim, todos se Louvado seja Deus. fartaram assim abundantemente, né, daquela comida. Então assim, quando a gente olha esse testemunho, né, que o irmão acabou de contar, traz, né, vivamente assim, sabe, na nossa memória, né, essa questão desse Deus que opera os milagres, né, porque vocês tinham só a metade, né, assim, que não ia dar, vocês já ainda repartiram, mas mesmo assim não ia dar, né, e Deus, devido à fé de vocês, né, que vocês depositaram a fé nele, né, que ele poderia prover, que ele poderia transformar e que ele poderia multiplicar, e Deus fez um mover, né, que todos comeram, se saciaram, né, para a glória e honra do Senhor. Amém. Amém. E eu confesso que isso me faz lembrar, além dessa passagem bíblica, né, que na verdade ocorreu mais de uma vez, né? Sim. Mas uma passagem bíblica que meu Deus, me toca muito o coração. Está no livro de Lucas, capítulo 10, especialmente do versículo 17 ao 24, com relação ao regresso dos 70, né? Porque todos nós somos comissionados e missionários, né? Nem todos nós seremos verdadeiramente ungidos, né? Missionários. Mas todos fomos comissionados. E quando eles regressam, né, naquela alegria toda, que os demônios se sujeitam a eles, Jesus Cristo diz algo tremendo no capítulo 10, versículo 20, quando ele diz: mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes, porque por estar o vosso nome escrito nos céus. E naquela mesma hora, Jesus exultou no Espírito Santo. Então, louvado seja Deus, a gente vê que, meu Deus, é uma coisa tremenda crer em Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, ele não decepciona, ele não mente, ele não engana, ele não trai, ele não decepciona. E ele é Deus, ele atende, ele escuta, ele ouve e responde à oração do cristão. Aquele que verdadeiramente crê, entrega a vida a Jesus, porque não adianta. Não adianta a pessoa se enganar com filosofias, com falsas religiões, como muitas aí que dizem que não é necessário um Salvador. E Jesus Cristo desceu dos céus por quê? Morreu na cruz por quê? Ressuscitou por quê? E se ele não tivesse ressuscitado, realmente era uma farsa. Mas Jesus Cristo ressuscitou. E ele deixou bem claro: alegrai-vos antes, porque o vosso nome está escrito nos céus. Amém. Então, todo milagre, tudo que a igreja puder fazer aqui na terra, ainda é pouco diante da glória que é ter sido alcançado por Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Amém, glória a Deus. Esse Deus que faz tantas coisas, né? Ele opera maravilhas, ele cura, ele liberta, né? Ele transforma.
E como o irmão falou e como está na palavra, né, o bem mais precioso que nós temos, né, essa salvação que é dada através dele. A Bíblia diz que ele amou o mundo de tal maneira, né, Deus, que deu seu único filho, né, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então é crer, né, né, nesse Deus que transforma, que muda, que converte, que toca os corações daquele que tem um coração mais duro, né? Ele é capaz de quebrar aquele coração e fazer um coração de carne, né, e fazer bater novamente. Você está ouvindo Eu Quero Testemunhar. O que mais, meu irmão? O que é que a gente pode trazer aí nesse acervo, né, de testemunhos lindos que o irmão tem contado, né, para a gente, para edificar a nossa fé. Amém. Glória a Deus. Irmãos, né? Meu genro, minha filha. Verdadeiramente são tantas coisas que a gente experimenta, né, na obra de Deus. Mas eu creio que às vezes um testemunho pessoal, né, de alguma coisa que Deus tenha feito efetivamente em nós, seja também interessante. E há uns anos atrás eu sofri uma queda que me causou uma lesão na coluna. Foi quando eu descobri que realmente tinha uma hérnia de disco, e nessa queda, infelizmente, quando se rompeu, ficou um pequeno pedaço comprimindo o nervo ciático. E a dor, irmão, era como se alguém tivesse com uma faca aqui do lado, aqui na altura aqui do quadril, como se tivesse uma faca aqui sendo enfiada até alcançar o osso e sendo girada. A sensação era essa, 24 horas por dia. Eu nunca experimentei tanta dor, algo assim tremendo. E isso durou por cerca de 1 ano e 2 meses, eu quase sem conseguir andar. E foi quando eu estive no hospital algumas vezes, e para melhorar um pouco das dores eu tomei 20 ml de morfina na veia, para melhorar um pouco das dores. E daí seguiram-se exames, fisioterapia, porque a ressonância magnética, quando acusou realmente isso que havia acontecido, o médico disse: um neurocirurgião, você vai ter que fazer uma neurocirurgia. E eu disse a ele que não era necessário. E ele disse: não, você só tem uma chance, uma chance em 100%, uma chance de seu corpo absorver esse fragmento. Eu disse: pois essa uma é Deus. E louvado seja Deus, porque ao longo do tempo de tratamento, de repente eu não sentia mais nada. E eu me lembro que eu havia dito a Deus, eu digo: meu Deus, será que eu nunca mais vou andar? Será que eu não vou mais poder fazer tua obra? Não vou conseguir viajar mais? Meu Deus, misericórdia. E Deus me respondeu de uma maneira tremenda, porque quando eu voltei para o médico, já fui para um outro especialista, uma médica que era uma neurocirurgiã também renomada, e ela disse: olha, eu não vou pedir uma outra ressonância, porque seria impossível você não estar sentindo dores, você poder fazer esses movimentos que você está fazendo, se seu corpo não tivesse absorvido de alguma forma. Esse fragmento que o senhor falou, que foi absorvido, ele era um fragmento de osso? Sim, de osso. E realmente, como o médico havia falado, né? Pela ciência eu só tinha uma chance, né? 1%. Mas Deus não precisa desse 1%. Pode ter 0% de oportunidade, né, de chance.
mas Deus é Deus. Jesus Cristo nos formou e nada para ele é impossível. Louvado seja Deus. É o Deus da improbabilidade, né? Então, Verdade. quando o médico chega e fecha, né, assim, ele é que dá a palavra final. Sempre é ele, né? Então, eles podem, como já foi relatado aqui no próprio podcast, né, a gente recebe um diagnóstico e o médico diz, ó, não tem mais solução, não tem mais jeito, a probabilidade é 0 ou é 1%, né? Mas aí Deus permite, né, que chegue a essa situação para dizer assim, é eu que vou fazer, né? Porque quando ele coloca a mão é para resolver, né? E esse Deus Louvado seja Deus. esse Deus é tremendo. Eu lembro que nessa época dava muita aflição, né? Ver o senhor sentindo tanta dor, porque o senhor é um homem muito forte. Para o senhor dizer que tá com dor, olhe, poucas vezes na minha vida, e olha que eu já tenho mais de 30 anos, eu lembro do senhor dizendo que, fazendo uma cara de dor, dizendo que tá com dor. E não foi porque o senhor nunca passou dores nesses anos, mas é porque o senhor realmente tem uma resistência muito grande à dor. E a gente via o seu sofrimento. Isso causava uma aflição enorme para a gente. E eu lembro que a gente, como família, também orou muito, muito pelo Senhor. A gente clamava muito a Deus: Senhor, existe uma chance. O Senhor pode fazer isso acontecer, porque o Senhor pode todas as coisas. E é muito importante a gente não desistir de orar e não se assustar com os diagnósticos. Porque Deus, ele pode todas as coisas, como o Senhor já disse aqui. Não há nada que ele não possa fazer. Não há nada que seja sequer difícil para ele. Não há, não existe. Então, a Bíblia, em vários momentos, ela incentiva a gente a orar. Pede e receberás, pedi e dá-se-vos-á, né? Batam e a porta será aberta. Então, Deus está sempre dizendo, ore, ore, né? Orai sem cessar. Então, a Bíblia, ela incentiva a gente a oração o tempo todo. Então, a gente não pode desistir de orar. Por mais que a situação seja difícil, seja até improvável, seja até impossível. Mas se a gente serve a um Deus que não existe impossível para ele, então a gente não tem limites para o que a gente pode pedir ao Senhor. Ele é totalmente ilimitado. Glória a Deus, né? Louvado seja Deus. Eu gostaria só de colocar aqui realmente o apoio às orações da família são, meu Deus, insubstituíveis. E eu realmente fico muito feliz, louvo a Deus pela vida de meus filhos, minha esposa, toda a minha família, meu genro, minha nora. Eu me recordo que eu não conseguia ficar em pé na igreja para um louvor. No hospital eu cheguei a ter que estar sendo transportado em cadeira de roda porque a dor era tremenda, a dor era algo assim. E como minha filha falou, eu não me considero assim forte, mas realmente quando eu venho dizer que a situação está difícil, é porque já passou assim do normal. Mas louvado seja Deus que o nome de Jesus Cristo é poderoso. Amém, meu irmão. Glória a Deus. Irmão, a gente queria agradecer, né, de coração, assim, pelo testemunho, né, por vários testemunhos que o irmão trouxe, né. A gente com certeza vai chamar o irmão novamente aqui para falar de outros momentos, né, que o irmão teve na vida, como filho, como servo, né, temente a Deus, né. E é algo muito lindo, né. Eu queria saber se o irmão teria alguma mensagem para dizer para os nossos testemunhadores, né, para o nosso ouvinte, né. O irmão pode ficar livre aí para dizer uma mensagem, né, da parte de Deus para aqueles que estão escutando, né. Amém, amém. São tantas, se a gente for olhar na palavra de Deus, né, tem tantas passagens tremendas que nós poderíamos citar, mas
passagem que eu estava até vendo hoje é quando Deus diz: eu sou o Senhor. E Deus diz: operando eu, quem impedirá? Glória a Deus. Irmãos, amado, ouvindo a palavra de Deus, Deus encerrou tudo em Jesus Cristo, para que nós, seres humanos, não sejamos confundidos, porque todos têm uma noção de Deus, mas muitos, infelizmente, têm uma noção totalmente desvirtuada. Mas Jesus Cristo é único. É único. Não há outro intercessor entre Deus e os homens. Não há outro verdadeiro Filho de Deus. Nós nos tornamos co-herdeiros de Cristo ao confessarmos Jesus Cristo como nosso Salvador. Mas só há poder no nome de Jesus Amém. Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus, é isso mesmo. Só há poder no nome de Jesus, só há salvação no nome de Jesus. Ele é tudo que a gente precisa, ele é tudo que a gente tem. E, enfim, obrigada também. É muito bom ouvir das maravilhas do Senhor na sua vida, né? E ser edificada pelos testemunhos, relembrar coisas que vivemos juntos. E é sempre muito bom. E para mim me emocionou muito, né? Durante a gravação desse podcast, ouvir tudo isso e pensar, poxa, como Deus é lindo, como Deus ama, como Deus cuida, como Deus é poderoso e faz coisas tão maravilhosas. E ao mesmo tempo olhar para o Senhor e pensar, servo bom e fiel. Oh, meu Deus. Um homem de Deus, um homem que para mim é um exemplo muito grande a ser seguido. E que Deus continue lhe abençoando, lhe dando força, que o Senhor continue firme, seja forte e corajoso, porque Deus é contigo todos os dias da tua vida. Guarda sempre essa palavra no teu coração, que a palavra de Deus é a nossa arma, é a nossa força. E te amo, obrigada. E volte muitas vezes. Queremos ouvir o Senhor muito mais vezes aqui nesse podcast. Eu aqui te amo, filha, e a todos vocês, louvado seja Deus. Amém. Você está ouvindo Eu Quero Testemunhar. Amados testemunhadores, muito lindo esse testemunho, né? O que Deus fez na vida do irmão, né? Trazendo cura, trazendo, tipo assim, um diferencial na vida dele, né? Porque o médico tinha mencionado que só faltava, só tinha uma chance, né? Para a situação mudar, né? E foi essa chance que Deus ele entrou ali e fez toda a diferença, né? Para justamente trazer algo novo na vida dele, né? E algo marcante, né? Glória a Deus. Às vezes as coisas difíceis e, enfim, até ruins mesmo acontecem na vida da gente. Mas quando Deus é na nossa vida, quando Ele é o Senhor da nossa vida, o mal, até o mal na nossa vida serve para ser testemunho da glória de Deus. Então é o que a Bíblia diz, que todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. E glória a Deus por isso, né? Que a gente pode ouvir testemunhos assim, de algo que foi difícil, não foi um momento fácil, mas que Deus transformou num belíssimo testemunho do poder dele. Glória a Deus. Amém, amém. É como a gente vê também, né, quando ele mencionou lá no projeto Abba Pai, a multiplicação, né, é muito lindo assim, como Deus opera, né, nos dias de hoje ainda continua fazendo os feitos dele, né.
Exatamente. Era isso mesmo que eu estava pensando. Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Então, o que ele fez lá na Bíblia, que a gente pode ler, né, os relatos na Bíblia, às vezes a gente vê tão distante, né? Mas não, irmãos, nosso Deus é o mesmo. E ele faz as mesmas maravilhas hoje e muitas outras mais, né? Glória a Deus, que coisa linda. Enfim, testemunhos muito lindos, foi muito emocionante para mim ouvir esses testemunhos hoje, ouvir esses acontecimentos na vida do meu pai. Foi um episódio muito especial para mim. Amém, amém. Isaías, capítulo 43 e o versículo 13. Desde toda a eternidade eu o sou, e não há nada nem ninguém que possa fazer escapar algo ou alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Então é isso, gente. Se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho para vocês receberem a notificação toda vez que sair um vídeo novo. Curte esse vídeo, comenta, a gente quer ouvir você e compartilha com todo mundo que você acha que pode ser edificado. E se você quer que o seu testemunho saia aqui no canal, manda um direct pra gente lá no Instagram, @euquerotestemunhar. E a gente tá muito animado para ouvir você e o que Deus tem feito na tua vida. Continue buscando a Deus.